Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha mãe odiava tanto ter uma filha que quis me expulsar de sua família feliz depois de ter seu próprio filho. Ela chegou a mexer na minha comida e sorria enquanto eu comia. Minha mãe nunca foi do tipo mulher que apoia outras mulheres, se é que você me entende. Ela nunca escondeu sua decepção por ter me dado à luz. Ela admitia abertamente, até mesmo na minha presença, que sempre quis ter um menino. O fato de ter acabado com uma filha parecia para ela um tipo de reviravolta infeliz do destino. Ela dizia para suas amigas que agora estava presa comigo para sempre, o que era extremamente doloroso de ouvir. Parecia uma rejeição da minha própria existência, uma invalidação de quem eu era, simplesmente por causa do meu gênero. Desde cedo, comecei a notar uma diferença marcante na forma como minha mãe me tratava em comparação com todos os meus primos. Enquanto eles frequentemente recebiam elogios e afeto dela, sempre que nos encontrávamos, eu sempre recebia uma atitude mais fria e crítica. Ela também me repreendia se eu agisse de maneira muito feminina, segundo ela. Fui proibida de comprar qualquer coisa rosa, porque ela achava que era muito feminino e que eu precisava parar de agir como outras garotas. Fui proibida de usar saias ou vestidos. Ela me vestia como um menino por muito tempo e só me permitia brincar com carrinhos e caminhões. Eu também não podia manter o cabelo longo, porque ela achava que dava muito trabalho e sempre me fazia cortar o cabelo bem curto. Sinceramente, eu nunca entendi sua obsessão com o gênero. Por que importava tanto se eu era uma menina ou um menino? Por que ela não conseguia ver além disso e me apreciar por quem eu era? Quando criança, esses pensamentos giravam na minha cabeça, criando uma tempestade de confusão e mágoa. Seu comportamento plantou sementes de dúvida e insegurança em mim, e eu comecei a questionar meu valor e se eu conseguiria, algum dia, atender às suas expectativas. Era um fardo muito pesado para uma criança carregar, sabendo que aos seus olhos eu era uma lembrança constante do desejo não realizado de um filho. Eu não conseguia entender por que minha mãe, a pessoa que deveria me amar e apoiar incondicionalmente, estava tão fixada em algo que eu não tinha controle. Como se isso não bastasse, ela também tinha um desprezo particular por outras mulheres em nossas vidas, frequentemente se entregando a críticas duras e fofocas sobre elas. Se uma colega de trabalho da minha mãe fosse promovida, ela reclamava com meu pai e comigo, insinuando que a mulher provavelmente tinha dormido com alguém para conseguir a promoção. Era sua suposição padrão, sua explicação preferida para o sucesso de qualquer mulher no ambiente de trabalho. A ideia de que uma mulher poderia conquistar algo por meio de trabalho árduo e mérito parecia algo estranho para ela. Era como se, aos seus olhos, as mulheres só pudessem avançar comprometendo sua integridade. Se uma colega minha recebesse mais elogios de um professor, minha mãe rapidamente concluía que a mãe dessa criança provavelmente estava tendo um caso com o professor e, por isso, a criança estava recebendo mais atenção. Não só era estranho para mim ouvir isso, sendo apenas uma criança, mas essa atitude negativa dela era uma presença constante em minha vida, moldando grande parte da minha infância e da forma como eu me via e via os outros. Como você pode imaginar, os comentários da minha mãe dificultavam para mim formar relacionamentos saudáveis com outras mulheres. Sua constante desvalorização das mulheres criava uma atmosfera onde eu sentia que era quase errado admirar ou me aproximar de qualquer mulher em minha vida. A ideia de que as mulheres estavam sempre competindo entre si, sempre tentando minar ou enganar, estava constantemente na minha cabeça. Se eu fizesse amizade com qualquer mulher, minha mãe sempre me lembrava que era melhor fazer amizade com homens, pois eles eram sempre mais prestativos. Por causa disso, por muito tempo, eu só tive amigos homens na escola, com medo de fazer amizade com uma mulher e ser traída por ela. Como se todas essas coisas já não fossem suficientes, quando eu estava no ensino médio, meu pai confessou à minha mãe que queria o divórcio. Isso foi bastante inesperado, já que eu sempre pensei que meus pais tinham um casamento perfeito. No entanto, descobriu-se que ele estava tendo um caso com uma colega de trabalho. A revelação foi um choque, abalando os alicerces da nossa família. Minha mãe, devastada e furiosa, fez as malas e me levou para viver em um motel. O que se seguiu foi uma batalha de divórcio amarga entre eles. A raiva da minha mãe em relação ao meu pai era intensa e consumidora. Ela constantemente me usava como peão em sua guerra contra ele. Eu me tornei uma ferramenta para que ela pudesse infligir dor e afirmar sua dominação. Sempre que eu expressava o desejo de passar tempo com meu pai durante a separação, ela ficava furiosa comigo. Ela gritava, acusando-me de escolher ele em vez dela, o homem que nos traiu. Suas acusações eram implacáveis. Ele nos traiu. Ela gritava com a voz cheia de dor e traição. Você nem deveria manter contato com ele. A ideia de que eu pudesse querer ou precisar de um relacionamento com meu pai era incompreensível para ela.
Aos olhos dela, manter qualquer conexão com ele era uma traição direta a ela e a tudo que ela havia sofrido. Sempre que eu tentava dizer que precisava de ambos os meus pais e que não podia simplesmente cortar meu pai da minha vida, sua resposta era cheia de veneno. Ela me acusava de tentar apunhalá-la pelas costas, de ser desleal. Você deveria se envergonhar de si mesma. Você é como qualquer outra mulher. Ela dizia, suas palavras pingando de desprezo. Foi um comentário cruel e cortante, que ecoava seus problemas profundos com mulheres e confiança. Eu realmente tentei entender sua perspectiva, mas também sentia muita falta do meu pai. Ele sempre foi um bom pai para mim, independentemente de sua relação com minha mãe. Sempre que meu pai e eu nos encontrávamos, ao contrário da minha mãe, ele nunca falava mal dela. Quando ele descobriu que minha mãe me contou sobre o caso, ele imediatamente se desculpou e assumiu total responsabilidade por suas ações. Ele explicou que estava profundamente infeliz em seu casamento e que se apaixonar por sua colega de trabalho foi algo inesperado. Mesmo assim, ele enfatizou várias vezes que trair minha mãe foi um erro grave. Ele me garantiu que quando eu crescesse, estaria disposto a responder qualquer pergunta que eu pudesse ter sobre o que aconteceu. Acompanhar o divórcio dos meus pais como filha única foi um dos desafios mais difíceis da minha vida. Isso me forçou a crescer rapidamente, mas também me ensinou que meus pais são como qualquer outro ser humano, e eles tendem a cometer erros. Meu pai permaneceu uma presença constante na minha vida desde o divórcio, garantindo que ele cumprisse suas responsabilidades. Ele sempre pagou a pensão alimentícia à minha mãe, demonstrando seu compromisso em me sustentar, apesar de sua separação. Ele também permitiu que minha mãe e eu continuássemos vivendo na nossa casa da família, mesmo depois de ele se mudar. A condição era que eu morasse com minha mãe naquela casa para garantir estabilidade na minha vida. Ele não queria que minha mãe e eu passássemos pelo processo de mudar todas as nossas coisas e nos mudarmos para um bairro completamente novo. Principalmente, eu moro com minha mãe, mas passo todos os outros fins de semana com meu pai. Esse arranjo me permite manter um relacionamento com ambos os pais. Tenho que admitir que desde o divórcio, minha mãe tem sido ainda pior comigo como mãe. Quer dizer, eu a amo, mas ela está muito fixada em se casar novamente antes que meu pai o faça. Acredito que seu ego foi profundamente ferido pelo fato de meu pai ter traído ela. Depois que a separação foi finalizada, ela começou a sair com mais frequência para bares e clubes, ansiosa para conhecer novas pessoas e talvez encontrar um novo parceiro rapidamente. Isso a levou a conhecer Dave, apenas 3 meses após o divórcio. Dave é DJ e pai solteiro de seu filho Matthew. Dave e sua ex-esposa tiveram Matthew quando eram muito jovens, e depois que ela os deixou, Dave assumiu a total responsabilidade de criar o filho. Matthew é 3 anos mais novo do que eu e parece bastante educado. Dave também parece ser um cara legal. No entanto, o verdadeiro problema começou quando eu comecei a notar o comportamento da minha mãe em relação a Matthew. Como você sabe, minha mãe sempre quis ter um filho, um sonho que nunca se concretizou para ela. Então, quando Dave e Matthew entraram em nossas vidas, parecia que ela estava bastante animada com a perspectiva de ter Matthew como um filho. Ela constantemente fazia compras com ele, comprando novos sapatos ou camisas, e se orgulhava em contar para todas as suas amigas sobre como Matthew ia bem na escola ou como ela estava orgulhosa dele. No começo, eu pensei que talvez estivesse com ciúmes e exagerando, mas ficou ainda mais claro que algo estava errado quando até meu pai começou a notar a mesma coisa. Minha mãe constantemente ligava para meu pai para perguntar se eu poderia passar mais dias com ele, porque ela queria fazer viagens com seu namorado e o filho dele, em vez de ficar comigo em casa. Se Dave tivesse uma apresentação em qualquer lugar, minha mãe o acompanhava. Eu tentava não me importar tanto com a mudança de comportamento dela, já que sempre fiquei feliz em passar mais tempo com meu pai. Um dia, as coisas chegaram ao ápice quando minha mãe voltou para casa de uma de suas viagens e me informou que ela e Dave estavam noivos. Isso foi inesperado e muito rápido, já que eles estavam namorando há apenas alguns meses. Eu queria questioná-la, mas sabia que se dissesse algo negativo, ela entenderia como se eu não estivesse apoiando-a, então simplesmente fiquei em silêncio e disse que estava feliz por ela. Minha mãe então me informou que havia decidido que Dave e Matthew iriam se mudar para nossa casa. Fiquei surpresa com essa declaração, especialmente porque a casa nem sequer era dela. A casa pertencia ao meu pai, que havia permitido que continuássemos morando lá após o divórcio. Como esperado, quando meu pai soube dos planos dela, ele ficou furioso. Ele disse claramente que se Dave e Matthew fossem se mudar, Dave teria que pagar aluguel todos os meses. Ele não ia deixar outra pessoa morar de graça em sua casa. Minha mãe não aceitou isso bem. Ela discutiu com meu pai, acusando de estar com ciúmes e tentando sabotar seu relacionamento porque finalmente estava feliz com alguém. Ela estava convencida de que a recusa dele em permitir que Dave se mudasse sem pagar aluguel era uma tentativa deliberada de arruinar as coisas para ela. Mas meu pai foi firme.
Ele lembrou que a casa pertencia a ele e que só havia permitido que ela continuasse morando lá por minha causa. Ele deixou claro que se ela achava que ele estava sendo um estorvo, então ela também teria que começar a pagar aluguel ou sair. A situação ficou tensa, mas no final, Dave interveio e concordou em pagar aluguel para o meu pai. Ele e seu filho então se mudaram para nossa casa. No começo, Dave se mudou para o quarto principal com minha mãe, enquanto Matthew ficou com o quarto de hóspedes. Tudo parecia se ajustar a uma nova rotina, e Matthew e eu passávamos muito tempo jogando videogames juntos. Eu estava feliz por finalmente ter um irmão, já que tinha sido filha única por muito tempo. Mas não demorou muito para que Matthew começasse a reclamar da cama no quarto de hóspedes. O quarto dele tinha uma cama velha, e compreensivelmente isso afetava seu sono. Dave prometeu que compraria uma cama nova em breve. No entanto, uma tarde cheguei em casa e encontrei a cama do meu quarto no quarto de Matthew, enquanto a cama do quarto de hóspedes havia sido colocada no meu quarto. Fiquei surpresa e imediatamente perguntei à minha mãe por que isso havia acontecido. Ela descartou a situação de forma casual, dizendo que Matthew merecia uma boa cama para dormir e que não era grande coisa. Fiquei chocada com a resposta dela e discuti que Dave poderia ter comprado uma cama nova conforme prometido. Ela deu de ombros e respondeu que eu era mais velha que Matthew e que deveria aprender a fazer sacrifícios pelo bem de sua nova família. Depois desse incidente, ficou cada vez mais claro para mim que minha mãe estava claramente favorecendo Matthew em vez de mim, tratando-o com o nível de cuidado e atenção que ela parecia me negar. Por exemplo, durante o jantar, ele podia repetir o prato sem problemas, mas se eu tentasse pegar mais comida, ela batia na minha mão e me repreendia, dizendo para eu não ser uma vaca gorda. A ironia é que eu nem era gorda. Eu era atlética, ativa e tinha um apetite saudável para acompanhar. Mas ela insistia que Matthew, sendo um menino em crescimento, merecia mais comida do que eu. Depois, houve a vez em que meu pai me disse que tinha ingressos para um jogo de beisebol e queria me levar. Eu fiquei muito empolgada e não vi a hora de ir. Mas quando contei à minha mãe, ela imediatamente insistiu que eu deixasse Matthew ir no meu lugar. A justificativa dela? Porque ele era um menino e aproveitaria mais o jogo. Obviamente meu pai se recusou a levar Matthew em meu lugar, e eu fui como planejado. O jogo foi ótimo, e fiquei feliz por passar esse tempo com meu pai. Em várias ocasiões, minha mãe planejava viagens de um dia apenas com Dave e Matthew, deliberadamente me excluindo dos planos. Se Matthew me convidasse para ir junto, ela insistia que apenas os três precisavam se conectar como uma família, e que eu, sendo mais velha, deveria ficar de fora dessa. Era como se ela estivesse criando uma nova família que não me incluía totalmente. A exclusão era dolorosa, fazendo-me sentir como uma estranha em minha própria casa, como se eu estivesse sendo lentamente empurrada para as margens da nova vida dela com Dave e Matthew. Quando meu aniversário de 18 anos estava se aproximando, meu pai informou a minha mãe que queria dar uma grande festa para mim, para comemorar meus 18 anos e minha formatura no ensino médio. Como nossa casa era grande e tinha um enorme quintal, ele planejava contratar um serviço de buffet e organizar tudo lá. Minha mãe não precisaria se preocupar com nada, já que ele cuidaria de todos os preparativos. No entanto, como esperado, minha mãe tentou resistir. Ela argumentou que não havia necessidade de fazer uma festa tão grande para mim, e que poderíamos simplesmente ter um jantar de família em um restaurante. Meu pai argumentou que, como eu era sua única filha, ele queria comemorar um marco tão importante na minha vida com o resto da nossa família e amigos. Mesmo que eu estivesse de acordo com a ideia do meu pai, minha mãe não estava disposta a deixar o assunto de lado. Ela então argumentou que fazer uma festa tão grande para mim seria um tapa na cara de Dave, pois ele nunca poderia se dar ao luxo de fazer algo semelhante para Matthew quando ele se formasse. Ela alegou que seria injusto fazer Matthew se sentir excluído ao organizar um evento que seria todo sobre mim. Então, ela sugeriu que talvez pudéssemos comemorar Matthew também durante a festa. Esse deveria ser o meu dia especial, um marco, e ainda assim, minha mãe estava mais preocupada com o impacto que isso teria sobre Matthew e Dave. Era como se ela não conseguisse suportar a ideia de que eu tivesse um momento que fosse só meu, sem de alguma forma envolver Matthew. Meu pai, no entanto, já tinha se cansado dos argumentos dela. Ele a lembrou firmemente que Matthew não era problema dele e que essa festa era para mim, sua filha, que merecia ser celebrada. Ele deixou claro que daria essa festa, gostasse ela ou não, e que se a nova família dela não gostasse, todos estariam desconvidados da minha festa. E assim a discussão terminou. Isso fez minha mãe voltar atrás em suas declarações imediatamente e ela, a contragosto, concordou em deixar que eu celebrasse. Depois, quando começamos a planejar a festa, minha mãe continuou a se intrometer em tudo. Ela começou a ditar como as coisas deveriam ser feitas, dizendo que como Dave preferia refeições veganas, precisávamos ter mais opções veganas na minha festa. Isso seria um completo desperdício de dinheiro, já que eu sabia que ninguém mais era vegano, mas não queria brigar com ela, então concordei.
Em seguida, eu adoro peixe e queria pedir um prato de peixe, mas minha mãe me informou que Matthew não gostava de peixe, então eu não deveria pedir pratos com peixe. Eu tentei manter a calma e disse a ela firmemente que aquela era a minha festa, e que eu queria pedir a comida que eu gostava. Se ela, Dave e Matthew tivessem algum problema com algo que eu estava prestes a pedir, então eles poderiam se adaptar por uma noite. Minha resposta a irritou. Ela gritou comigo, acusando-me de desrespeitar a família dela e me chamando de mimada. Ela continuou a afirmar que o dinheiro do meu pai estava me subindo a cabeça e que eu precisava aprender a me importar com o marido dela e o filho também. Ela balançou a cabeça, apontando o dedo para mim, e me disse: eu deveria te ensinar uma lição por agir de forma tão arrogante. Ela então insistiu que se eu não considerasse os gostos de Dave e Matthew enquanto planejava essa festa, ela me colocaria de castigo e tiraria meu celular como punição. Nesse ponto eu fiquei furiosa. Percebi que estava prestes a completar 18 anos e que não tinha mais nada a perder. Eu iria me mudar em breve de qualquer maneira, então decidi finalmente liberar todos os anos de raiva reprimida. Eu gritei de volta, dizendo que sempre considerei as necessidades de Matthew e Dave, mas que essa era a minha festa, meu último grande momento antes de me mudar, e que eu merecia a liberdade de fazer minhas próprias escolhas. Eu disse a ela que tinha ficado quieta por tempo demais e que se ela tirasse meu celular ou me colocasse de castigo sem motivo, eu chamaria o conselho tutelar por me torturar mental e emocionalmente ao longo dos anos. Foi claramente um blefe, mas eu queria que ela pensasse 2 vezes antes de me maltratar novamente. Seus olhos se arregalaram de choque quando ouviu isso. Ela sabia que uma investigação do conselho tutelar poderia afetar seu relacionamento com Dave e Matthew, que ainda era menor de idade. Eu então continuei dizendo que se ela não me visse mais como filha, eu cortaria todos os contatos com ela quando fosse para a faculdade. Eu não queria uma mãe que nunca me priorizasse, que sempre colocava os outros antes de mim e que me fazia sentir como se fosse menos importante na minha própria casa. Foi um momento de honestidade crua e sem filtro, e deixei claro que estava cansada de ser colocada de lado. Isso pareceu abalar minha mãe. Ela então começou a insistir que eu estava exagerando e que tudo que ela sempre quis foi que eu tratasse Dave e Matthew como tratava outros membros da família. Após essa discussão, ela evitou me dar opiniões sobre a festa. No dia da festa, eu estava animada para celebrar com minha família e amigos. Dave se ofereceu para tocar música no evento, e foi muito divertido. Matthew, alguns dos meus primos e eu nos divertimos bastante na pista de dança, curtindo o ambiente animado. Enquanto isso, meu pai estava ocupado conversando com alguns parentes, orgulhosamente se gabando da faculdade que eu estava prestes a frequentar. No entanto, a única pessoa que parecia deslocada era minha mãe. Ela estava na cozinha, bebendo sua margarita e claramente evitando interagir com o resto de nós. Sua falta de interesse e distanciamento eram palpáveis, e era difícil não notar como ela estava se distanciando da celebração. Até Dave notou como ela estava distante e foi falar com ela, tentando convencê-la a aproveitar o dia como o resto de nós. Quando chegou a hora de cortar o bolo, minha mãe não veio ficar ao meu lado enquanto todos cantavam parabéns para mim. Meu pai e eu não nos importamos e simplesmente cortamos o bolo, aproveitando o momento apesar da ausência dela. Foi uma lembrança agridoce de como nosso relacionamento estava tenso, mesmo em um dia que deveria ser sobre me celebrar. Quando a comida começou a ser servida, observei enquanto minha mãe preparava cuidadosamente os pratos para Dave e Matthew. Ela parecia ter um cuidado extra, certificando-se de que eles tinham tudo o que gostavam. Senti uma pontada de ciúmes ao vê-la servir eles com tanta atenção, enquanto me ignorava na minha própria festa. Eu queria deixar que os outros convidados pegassem sua comida primeiro, então fiquei esperando minha vez. De repente, do nada, minha mãe veio até mim com um prato de comida. Eu a olhei curiosamente, sem saber o que pensar desse gesto inesperado. Ela me entregou o prato e me desejou feliz aniversário. Fiquei surpresa e perguntei o que ela estava fazendo, especialmente porque em todos os anos que podia me lembrar, ela nunca havia me servido um prato de comida antes. Ela apenas deu de ombros e disse que queria fazer isso por mim, agora que eu tinha 18 anos. Foi difícil admitir, mas naquele momento, senti um calor reconfortante no estômago. Apesar de tudo, havia algo de reconfortante em ser cuidada por ela, mesmo que fosse algo tão simples quanto me servir um prato de comida. Por um breve momento, parecia que ela estava tentando estender a mão, tentando fechar a distância que havia crescido entre nós. No entanto, assim que dei uma mordida no peixe do meu prato, tive que cuspir. Minha boca foi dominada por um gosto insuportável de sal, e comecei a tossir descontroladamente. Os convidados ao redor se viraram para olhar, e alguns dos meus primos rapidamente me ofereceram água, tentando me ajudar a me acalmar. Eu olhei para o meu prato, confusa, e perguntei se eles também acharam o peixe salgado. Perplexos, eles balançaram a cabeça. Cada vez mais desconfiada, olhei para meu prato de novo e então olhei para minha mãe. Nossos olhos se encontraram, e eu notei que ela tinha um sorriso malicioso no rosto.
Demorou um momento para eu registrar que, em sua mão, ela segurava um frasco vazio de sal, como se estivesse me mostrando que tinha intencionalmente colocado sal demais no meu peixe. De repente percebi que ela claramente havia adulterado minha comida. Fiquei atonita ao pensar no porquê ela faria isso. Fui até ela tentando manter a compostura, apesar da dor e raiva crescendo dentro de mim. "O que você está fazendo?" perguntei, minha voz tensa. "Você realmente colocou sal no meu peixe? Por que faria isso?" Ela me olhou, ainda com aquele sorriso malicioso, como se tudo fosse apenas uma brincadeira infantil. Com um tom frio, ela me disse que havia me avisado para não pedir peixe, mas eu insisti, então essa era a forma dela de me ensinar uma lição por ser tão arrogante. Ela insistiu que era apenas uma pegadinha inofensiva, mas que me ensinaria a nunca mais discutir com ela no futuro. Suas palavras foram como um soco no estômago, e eu percebi naquele momento o quão manipuladora e cruel minha mãe podia ser. Eu disse a ela o quão desprezível era como mãe por até pensar em fazer algo assim. O fato de que ela faria o possível para me fazer sentir pequena e insignificante era esmagador. Minha mãe apenas riu sarcasticamente enquanto se afastava, como se eu não significasse nada. Meus olhos se estreitaram de raiva enquanto eu contemplava como me vingar dela. Com câmeras instaladas pela casa, eu sabia que tinha um jeito de expô-la. Depois da festa, decidi baixar o vídeo da câmera de segurança do quintal. As imagens mostravam claramente minha mãe adicionando sal ao meu prato antes de vir até mim e me entregar. Mesmo enquanto escrevo isso, a lembrança do que ela fez me faz ferver de raiva. Estou planejando compartilhar o vídeo com Dave e Matthew quando me mudar da casa em breve. Gostaria de confrontá-la ou expor seu comportamento agora, mas vou apenas ficar quieta e esperar o momento certo, até estar longe dela. Atualizações 1. Já se passou 1 mês e meio desde minha última atualização. Finalmente me mudei de casa. Meu pai me ajudou a levar todas as caixas para o meu dormitório na faculdade, e o restante das minhas coisas está na casa dele por enquanto. Ainda não contei ao meu pai o que aconteceu com minha mãe, porque sei que ele vai ficar furioso, e estou preocupada que isso leve a uma grande discussão. Agora que estou fora de casa, estou pronta para seguir com meu plano de expor minha mãe, já que ela não pode mais me machucar. Acho que Dave e Matthew merecem saber a verdade sobre minha mãe, embora isso possa ser difícil para eles. Para todos que estão perguntando, tenho certeza de que Dave provavelmente notou como minha mãe me trata de forma diferente de como trata o filho dele, mas ele nunca interferiu. Não o culpo por nada disso, e meu foco está apenas na minha mãe, que é responsável por tudo o que aconteceu. Atualizações 2. Bom, pessoal, ouvi o conselho de todos. Esta manhã, decidi criar um grupo de mensagens com Dave, Matthew e meu pai. Escrevi uma mensagem detalhada explicando como fui tratada de forma diferente de Matthew ao longo dos anos, certificando-me de enfatizar que Matthew não tinha culpa de nada. Depois, descrevi o incidente que aconteceu no meu aniversário, onde minha própria mãe sabotou minha comida ao adicionar um frasco inteiro de sal e me fez cuspir a comida com nojo, apenas para me ensinar uma lição. Contei como me cansei do comportamento abusivo da minha mãe ao longo dos anos. Para apoiar minha história, enviei o vídeo como prova. No final da mensagem, perguntei a Dave se ele se sentiria verdadeiramente confortável em ter seu filho ao redor de uma mulher tão vil, que não tinha vergonha de tratar sua própria filha daquela maneira. Ele me respondeu dizendo que iria investigar. Atualizações 3. Desde que enviei essa mensagem ontem, meu celular não parou de vibrar. Primeiro, meu pai me ligou para confirmar se tudo o que eu disse era verdade e para perguntar por que nunca tinha contado tudo isso para ele antes, em detalhes. Eu desabei e expliquei que às vezes tenho dificuldade em me abrir e que sempre esperei que minha mãe eventualmente mudasse. Ele se desculpou várias vezes, então me contou que passou a manhã gritando com minha mãe. Ele também mencionou que deu a ela um aviso de 1 mês para sair de casa. Ele disse que já estava pensando nisso há um tempo, mas estava hesitante. No entanto, agora que sabe como ela me maltratou por anos, ele não tem mais nenhuma simpatia por ela e quer sua casa de volta. Dave também entrou em contato comigo. Ele disse que não tinha ideia de que minha mãe me odiava tanto. Ele sempre pensou que era apenas uma coisa típica entre mãe e filha, então ficou fora disso ao longo dos anos. Mas depois de assistir ao vídeo, ele percebeu o quanto minha mãe era problemática. Quando ele confrontou minha mãe sobre isso, ela começou a me culpar por tudo, como de costume. Isso levou a uma grande briga entre eles, e ele decidiu se afastar dela por um tempo. Ele até me disse que está adiando o casamento deles, que estava programado para acontecer este ano, por tempo indeterminado. Matthew e eu também conversamos, e está tudo bem entre nós. Quanto à minha mãe, ela não parou de me ligar e mandar mensagens. Suas mensagens estão por toda parte, variando de insultos a ameaças por eu tê-la exposto, mas não me importo mais. Decidi ignorá-la completamente e evitar qualquer interação com ela por enquanto. No final, não me arrependo de ter exposto minha mãe, e espero que ela aprenda a não mexer comigo nunca mais. O que você achou dessa história?
Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Minha esposa me traiu em segredo. Agora, ela perdeu tudo e não sabe que fui eu quem planejou sua ruína. Todas as manhãs, quando a primeira luz tingia o céu, eu ia para o mesmo café local. Era um velho hábito nascido da necessidade de uma rotina no conforto do seu café forte. Hoje era como qualquer outro dia, ou assim pensei ao abrir a porta do Java Jive, deixando o som familiar dos sinos anunciar minha entrada. O café estava incomumente cheio para aquele horário. Navegando por entre o mar de clientes sonolentos e as ondas de vapor subindo das xícaras, encontrei meu lugar habitual no canto. Era um pequeno santuário rodeado de estantes de livros, dando a ilusão de privacidade e tranquilidade. Enquanto me acomodava com meu café, pronto para mergulhar no jornal da manhã, uma risada chamou minha atenção. Na mesa ao lado, duas garotas de seus 20 e poucos anos estavam profundamente envolvidas em uma conversa. Uma tinha cabelos ruivos intensos presos de forma solta, e a outra era uma morena com olhos penetrantes e inquisitivos. Elas estavam tão absortas em seu próprio mundo que nem notaram minha presença, ou pelo menos foi o que pensei. Sim, e você não vai acreditar, a ruiva riu, sacudindo as cinzas do cigarro em um cinzeiro improvisado. Lisa está saindo com esse cara há, o quê, 2 meses? Totalmente sem que o marido dela perceba. A morena se inclinou para a frente, sua expressão uma mistura de choque e diversão. Nossa Lisa? Mas ela parece tão devotada à sua família. Exatamente o que eu pensei, mas garota, ela mudou. É como se estivesse vivendo uma vida dupla. Eu os vi juntos na última quinta-feira, mãos por toda parte. Não é apenas um caso passageiro. Eu congelei, meu coração batendo forte no peito. Lisa? Minha Lisa? Não poderiam estar falando dela, poderiam? Mas os detalhes eram específicos demais, reais demais para ser uma coincidência. A dor da traição foi aguda, inesperada e profundamente perturbadora. Determinado a saber mais, fingi ler meu jornal enquanto escutava atentamente. É bem intenso, continuou a ruiva, baixando a voz para um sussurro. Ela tem se esgueirado para encontrá-lo sempre que pode. Diz que ele a faz se sentir viva, diferente da vida chata que tem. Cerrei os dentes, minhas mãos tremendo ligeiramente. Esta não era a mulher com quem pensei ter me casado, a mulher que me beijou esta manhã com um sorriso, dizendo que iria se encontrar com amigas para o almoço. Conforme a conversa delas derivava para outros tópicos, minha mente corria. Eu precisava de provas. Precisava ver com meus próprios olhos. Como eu poderia confrontá-la sem evidências? Mas uma vez que as tivesse, o que eu faria? Os pensamentos de vingança começaram a se infiltrar, escuros e tentadores. Ela destruiu nossos votos, nossa confiança, e por isso, ela teria que pagar. Saí do café com o coração pesado e uma determinação tão fria quanto o café intocado que deixei para trás da mesa. Isso era apenas o começo. Eu descobriria tudo, e depois garantiria que ela perdesse tudo, assim como eu estava perdendo minha fé no amor que havíamos construído. Ao sair para a fria manhã, o céu parecia mais cinzento do que antes, refletindo a tempestade que se formava dentro de mim. Meus próximos passos estavam claros, eu tinha que planejar meticulosamente. A carreira de Lisa, sua reputação, eu as desmantelaria pedaço por pedaço. Ela não veria isso chegando, assim como eu não vi sua traição. O jogo acabará de começar. Os dias seguintes à revelação que ouvi no café foram um turbilhão de determinação fria e planejamento encoberto. Eu era um homem em uma missão, movido por uma mistura reconfortante de traição e o desejo ardente de retribuição. Eu não podia confrontar Lisa sem provas irrefutáveis de sua infidelidade, então comecei onde qualquer marido desconfiado começaria, examinei seus registros telefônicos e atividades online. Certa noite, sob o pretexto de trabalhar até tarde no escritório de casa, comecei minha investigação. Lisa, sem suspeitar de nada, havia deixado seu laptop aberto e o celular carregando na cozinha enquanto tomava um banho longo. Era a oportunidade perfeita. Primeiro vasculhei seu telefone, meus dedos tremendo ligeiramente enquanto contornava o código de segurança, sua data de aniversário, nosso aniversário, até que finalmente acertei os últimos 4 dígitos de seu número de seguro social. O telefone foi desbloqueado, revelando uma infinidade de mensagens e registros de chamadas. Deslizei pela tela, meus olhos captando um número em particular que aparecia a todas as horas do dia.
Com o coração batendo forte, anotei o número, em seguida passei para seus e-mails. Não havia nada diretamente incriminador ali, mas o tom de algumas conversas com um tal de Mark parecia familiar demais, pontuado com mensagens tarde da noite que eram casuais demais para serem apenas de amigos ou colegas. Tudo bem? A voz de Lisa, repentina e afiada, cortou o silêncio da cozinha. Eu pulei, pego de surpresa, ainda com o celular dela na mão. Me virei, compondo minha expressão para parecer casual. Sim, só estava procurando o cupom da pizza que pegamos. Achei que poderia estar nos seus e-mails. Noite da pizza, lembra? Ela estreitou os olhos. Uma faísca de suspeita passou por seu rosto antes de ela sorrir. Está na geladeira, amor. Eu pego, você põe à mesa. Claro, respondi, aliviado enquanto colocava o telefone de volta exatamente como o encontrei. Aquela noite, depois de um jantar tenso em que fingimos normalidade, deitei acordado na cama ao lado de Lisa, o espaço entre nós cheio de acusações silenciosas e perguntas não ditas. Minha mente estava a mil. No dia seguinte, eu a seguiria. E foi o que fiz. No dia seguinte, tirei um dia de folga do trabalho, sob o pretexto de estar me sentindo mal. Assim que Lisa saiu, supostamente para uma aula de yoga, a seguia à distância. Minhas suspeitas se confirmaram quando ela foi direto para o parque Aquacicluda e não para o estúdio de yoga. Observei de trás dos meus óculos de sol e da segurança do meu carro enquanto ela se encontrava com Mark, o homem das mensagens. O cumprimento deles era íntimo demais para serem apenas amigos. Armado com fotos e um vídeo em meu celular, senti uma satisfação fria se instalar em mim. Era toda a prova de que eu precisava. Agora era a hora da próxima fase. Contactei algumas pessoas especializadas em desenterrar sujeira. Mark não saberia o que o atingiu. E quanto a Lisa, sua carreira na política local desmoronaria sob o escândalo que eu estava prestes a desencadear. Enquanto dirigia para casa, com um plano se formando em minha mente, senti o primeiro sorriso genuíno em dias se espalhar pelo meu rosto. A vingança, sem dúvida, é um prato que se serve frio, e eu estava apenas começando. Com provas concretas em mãos e um plano fervendo em minha mente, iniciei a próxima fase da minha retaliação. A carreira política de Liz e sua vida pessoal estavam prestes a colidir da pior maneira possível. Comecei entrando em contato com alguns poucos meios de comunicação discretos, mas altamente eficazes, que eu havia mantido desde meus dias trabalhando em campanhas locais. Isso precisava ser orquestrado com cuidado para causar o máximo impacto. Organizei uma reunião com Jared, um velho amigo da faculdade que havia se tornado jornalista investigativo, em uma lanchonete decadente que se orgulhava mais de sua confidencialidade do que de seu café. Me sentei na cabine, examinando a pequena multidão antes de tirar meu celular para mostrar-lhe as provas. Jared assobiou baixo, seus olhos saltando entre a tela e meu olhar resoluto. Isso é explosivo, cara. Tem certeza de que quer seguir com isso? Uma vez que isso sair, não tem volta. Assenti, minha determinação se solidificava. Ela fez sua escolha, Jared. Agora ela vai ter que viver com as consequências. Ele anotou algumas notas em seu laptop, sua curiosidade profissional despertada. Certo, me dê alguns dias para verificar tudo. Se fizermos isso direito, será um escândalo de primeira página. Faça rápido, eu instiguei, minha impaciência era palpável. Não quero dúvidas quando a tempestade chegar. Os dias seguintes foram um jogo de espera tenso enquanto Jared corroborava o caso e cavava mais fundo no passado de Mark, que, ao que parecia, tinha um histórico sombrio. Enquanto isso, eu preparava o ato final da minha vingança. Em casa, Lisa parecia alheia à tempestade iminente. Nos movíamos ao redor um do outro em uma dança de normalidade doméstica, nossas conversas leves no vazio do caos que se formava sob a superfície. Finalmente, Jared ligou. Está tudo pronto. Vai ao ar amanhã de manhã. Está pronto para isso? Estou o mais pronto que posso estar, respondi. Minhas palavras eram uma mistura de alívio e algo parecido com arrependimento. O artigo foi publicado cedo na manhã seguinte. Durante o café da manhã, o celular de Lisa tocava incessantemente. Observei, fingindo ignorância, enquanto ela rolava pelas mensagens, seu rosto perdendo toda a cor. O que houve? Perguntei, com um tom carregado de falsa preocupação. Não é nada, gaguejou, levantando-se abruptamente. Preciso cuidar disso. Enquanto ela se retirava para o quarto, liguei as notícias locais.
A manchete principal confirmava seu pior pesadelo. Fotos dela e de Mark, junto com um relato detalhado de seu caso, estavam em todos os canais locais e plataformas de mídia social. O artigo insinuava corrupção, questionando se Mark havia influenciado suas decisões políticas. Pela manhã, o telefone tocava sem parar com chamadas de seu gerente de campanha, colegas e amigos. Observei das sombras enquanto seu mundo desmoronava, sua voz uma mistura de súplicas e negações furiosas. Naquela tarde, quando ela se sentou à mesa da cozinha, seus olhos vermelhos inchados de tanto chorar, ela finalmente me confrontou. Você sabia sobre isso? Como isso pôde acontecer? Eu me apoiei no batente da porta, com os braços cruzados. Talvez seja a hora de você começar a ser honesta comigo, Lisa. O que realmente está acontecendo? Sua teimosia derreteu em desespero. Foi um erro estúpido. Eu pensei que não significava nada. Mas significava, disse calmamente, minha voz firme apesar do turbilhão dentro de mim. E agora você vai pagar o preço. A deixei lá, com seus soluços ecoando na casa vazia. Essa era a retribuição que eu havia prometido a mim mesmo. Mas ao sair, a vitória parecia vazia. O doce sabor da vingança foi ofuscado por uma amargura que persistia, lembrando-me de que a guerra que eu havia travado não tinha verdadeiros vencedores. As consequências do escândalo foram rápidas e devastadoras. A carreira de Lisa se desintegrou sob o peso do escrutínio público e de sua reputação manchada. O ato final da minha vingança começou a se desenrolar. Eu havia guardado o golpe mais devastador para o fim, uma revelação que cortaria os últimos laços que nos uniam. Eu havia organizado um último encontro com Lisa no mesmo café onde a semente da traição havia sido plantada. A ironia não passou despercebida enquanto eu a via se aproximar, seu andar antes confiante agora era incerto. John, começou, sua voz rouca, provavelmente de tanto chorar e discutir. Eu não sei o que dizer. Sente-se, Lisa, disse, meu tom plano, sem trair a tempestade dentro de mim. Há algo que você precisa ver. Deslizei um envelope pela mesa na direção dela. A curiosidade brilhou em seu rosto enquanto ela o abria, tirando uma série de fotos e documentos. O resultado da minha investigação minuciosa sobre o passado de Mark, que revelou não apenas um caso, mas uma manipulação calculada de seus sentimentos para obter ganhos políticos. Mark a havia usado desde o início. O que é isso? Ela sussurrou, seus olhos percorrendo o conteúdo, arregalando-se de horror enquanto absorvia as implicações. Mark não é quem você pensa, eu disse, minhas palavras frias e afiadas. Isso não foi apenas um caso, Lisa. Você foi alvo por causa de sua influência política. Seu rosto desmoronou, os últimos vestígios de sua compostura foram despedaçados pela profundidade da traição. Mas por que você está me mostrando isso agora? Porque eu queria que você soubesse toda a verdade, respondi. Uma parte retorcida de mim se sentia satisfeita com sua tormenta. Queria que você entendesse até onde a traição foi. Lisa me olhou, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. John, eu sinto muito. Eu nunca quis nada disso. Eu sei, eu disse, e por um momento, quase acreditei nisso. Mas o arrependimento não era o suficiente. Não mais. Levantei-me, observando enquanto o desespero se instalava em seus olhos. Isso era mais do que uma simples vingança. Era uma completa e total aniquilação da pessoa que ela um dia foi. Enquanto eu me virava para sair, Lisa me chamou, sua voz quebrada. John, por favor. Não olhei para trás. Em vez disso, saí, o som de seus soluços gravado em minha memória. A vingança havia sido brutal, insidiosa e completa. Lisa ficou sem nada, sem carreira, sem amante, sem nenhum vestígio da vida que conhecia. Mas ao sair, com o frio da noite mordendo minha pele, uma sensação de vazio se instalou em meu peito. A vitória que eu havia imaginado tinha gosto de cinzas. Eu havia destruído a pessoa que me traiu, mas no processo, perdi uma parte de mim. Meses depois, soube, através dos rumores, que Lisa havia se mudado, uma sombra de seu antigo eu, buscando reconstruir sua vida a partir das ruínas. E Mark havia desaparecido, provavelmente à procura de sua próxima vítima desavisada. Quanto a mim, permaneci na cidade onde tudo havia acontecido, um homem assombrado pelos fantasmas que ele mesmo criou. O café, antes um lugar de consolo, agora servia como um lembrete constante do custo da vingança. A vingança, eu aprendi, era uma espada de dois gumes,
uma que corta nos dois lados. Eu havia cortado os laços com Lisa, os ecos de nosso ódio compartilhado pela traição eram tudo o que restava do que um dia tivemos. Ao buscar a retribuição, libertei-me de uma dor apenas para encontrar outra esperando em seu lugar, o arrependimento. Atualização final. Muitos meses se passaram desde o dia em que tudo desmoronou. Lisa foi embora da cidade e eu fiquei, vivendo na casa vazia que uma vez compartilhamos. Pensei que ao destruir sua vida sentiria justiça, a punição que ela merecia, mas, em vez disso, encontrei apenas o silêncio frio, como se o universo nos tivesse mergulhado a ambos em uma escuridão sem fim. Todos os dias, passava pela mesma cafeteria onde tudo começou. As pessoas ainda estavam lá, silenciosamente aproveitando o café, buscando consolo na rotina diária. Mas para mim, era apenas um lugar cheio de lembranças sombrias. Tudo na cafeteria me lembrava da traição e da dor que eu mesmo criei. Sentei-me na mesa habitual, olhando ao redor das paredes que foram testemunhas de todos os meus planos, e a sensação de arrependimento pesava no meu peito. Comecei a me perguntar se tudo o que fiz realmente foi necessário. Talvez, em vez de destruir a vida de Lisa, eu pudesse ter escolhido outro caminho, um caminho que não fosse tão cruel. Mergulhei a nós dois no sofrimento. Lisa pode ter perdido tudo, mas eu também já não era a pessoa que pensei que era. Um dia, enquanto estava na cafeteria, um envelope sem nome foi deixado em minha mesa. Não sabia quem o havia colocado lá, mas meu coração disparou ao ver a caligrafia de Lisa. Hesitei por um momento, e então o abri. John. Se eu dissesse que não me arrependo, estaria mentindo. Mas se eu dissesse que tudo aconteceu como você pensa, também não estaria dizendo a verdade. Não escrevo esta carta para pedir perdão, porque sei que perdi essa chance. Só quero que você saiba que, apesar de tudo, uma parte de mim ainda te ama. Não escrevo isso para minimizar a dor que causei, mas apenas para que saiba que, às vezes, os maiores erros vêm dos lugares mais inesperados. Aprendi muito com a dor que causei a mim mesma. E espero, embora tarde, que ambos possamos seguir em frente. Não para recuperar o que perdemos, mas para encontrar novamente quem somos. Desejo-te paz. Lisa. Li a carta, palavra por palavra, e então me sentei em silêncio na cafeteria, surpreso com a avalanche de emoções contraditórias que surgiram dentro de mim. Não sabia o que sentir. O rancor e a dor me mantiveram preso por tanto tempo, mas agora, com esta carta, senti um pouco de libertação. Talvez ambos nos perdemos em nossas próprias decisões, e agora, ao olhar para trás, percebo que a vingança não trouxe nada verdadeiramente significativo. A carta de Lisa não me fez perdoá-la, mas me ajudou a começar o processo de cura. Não sei se algum dia poderei esquecer o que ela fez, mas sei que me agarrar ao ódio só estava me destruindo. Talvez seja a hora de deixar esta cidade para trás. Não resta mais nada para mim aqui, exceto os fantasmas do passado. E quando saí da cafeteria pela última vez, não senti a perda como antes. Em vez disso, senti um estranho alívio, como se finalmente estivesse livre do pesadelo que eu mesmo criei. O céu estava cinza, mas desta vez, eu não o via como um símbolo da tempestade dentro de mim. Caminhei, sabendo que o caminho à frente não seria fácil, mas era o único que me levaria à verdadeira paz. Lisa havia partido, e agora eu também começaria minha própria jornada para me reencontrar. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.